E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Bom, neste vídeo nós vamos comentar a respeito das questões de história que foram cobradas na prova para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná, certo? Já estou com a prova em mãos, a prova que eu escolhi para trabalhar com vocês a respeito dos comentários sobre a prova é a prova A, onde as questões de história começam a partir da assertiva 40. Então, se vocês aí conseguirem baixar a prova, a partir da questão 40, nós temos questões de história. Tivemos 10 questões, como era previsto no edital. Dessas 10 questões, o que chama a atenção? A grande predominância de questões de história do Brasil, quando comparadas às questões de Paraná. Sobre Paraná, nós tivemos uma questão e meia. Por quê? Nós tivemos uma inteira e outra metade, que nós tivemos o tema de guerra do contestado, certo? Bom, primeiro, em linhas gerais, o que eu achei da prova. Em linhas gerais, o que eu achei das questões de história. Quando eu falo prova, eu digo as questões de história. Até porque as outras questões eu não posso comentar simplesmente por incapacidade técnica. Eu não consigo julgar como estava a prova de língua portuguesa, como estava a prova de Estatuto da Criança e do Adolescente e as outras temáticas na avaliação de vocês. Então, sobre as questões de história, eu achei uma prova com um nível interessante. Eu não vou aqui nem dizer que é difícil, nem que é fácil, até porque eu não sei qual é a sua bagagem sobre o conteúdo. Para mim, professor, resolvendo a prova, é fácil, até porque é a minha profissão. Agora, eu não sei para você se ela teve uma dificuldade muito grande ou se ela teve uma dificuldade baixa. Então, eu digo que foi uma prova interessante. Foi uma prova que nós podemos perceber que a banca fugiu um tanto daquela característica maçante, daquela característica decorativa que muitas provas de concurso público, sobretudo a nível médio, normalmente trazem. Eles foram mais no âmbito de análise, mais no âmbito de realmente entender se o aluno, ao longo de sua caminhada até a prova, ele absorveu os conceitos, ele entendeu os contextos históricos. Por exemplo, na questão número 40, nós tivemos uma questão cobrando o governo, ou algumas medidas do governo de Zacarias de Góes e Vasconcelos, que foi o nosso primeiro presidente da província do Paraná. Uma questão muito específica, uma questão que poucos materiais trazem as medidas, que poucas aulas comentam sobre essas medidas, porque normalmente quando nós estamos trabalhando todo aquele contexto de emancipação política do estado do Paraná, nós trabalhamos exatamente até o início do governo do Zacarias de Góes e Vasconcelos. Não aprofundamos na análise, porque aí você estaria entrando em uma análise mais no sentido de entendimento das medidas dos presidentes das províncias ao longo da história do Brasil e, claro, da história do Paraná. Então, uma questão bem específica, uma questão, na minha visão, sem grandes problemas, sem grandes discussões. Claramente que você poderia discutir se a A está certa ou se a E está certa, como eu vi no caso de alguns professores, inclusive em resoluções de gabarito extraoficial, mas quando nós identificamos, inclusive na própria referência do enunciado da questão, nós já podemos ter uma ideia que talvez realmente é uma questão centrada em todas as discussões a respeito da ação e do incentivo da chegada de imigrantes estrangeiros. Percebam que nós temos um enunciado e logo na referência desse enunciado nós temos o texto intitulado Um Brasil Diferente, ensaio sobre fenômenos de aculturação no Paraná.
já está querendo dizer algo a respeito de sociedade, algo a respeito de padrões culturais, algo a respeito, inclusive, de todo esse processo de miscigenação cultural, de todo esse processo muito interessante que é o hibridismo social que nós temos no território paranaense. Claramente que é uma questão específica, uma questão difícil. Imagino que talvez a grande maioria de vocês tenha errado, mas eu sempre comento nas aulas, eu sempre comento quando eu posso nas resoluções de exercícios. Sempre prestem atenção nas referências, correto? Bom, tivemos a questão 41 sobre interiorização, que inclusive trabalhamos em nossa revisão sobre a economia mineradora. Se você esteve nessa revisão, se você assistiu às aulas sobre mineração no Brasil, nós comentamos bastante sobre isso. Tem uma questão interessante, que é a questão 42, a respeito do exército no século XIX, e que inclusive nós trabalhamos algo sobre esse contexto quando nós discutimos a aula sobre proclamação da República. Lembrem da questão militar, que inclusive envolveu esse contexto? Claramente que a questão ela já estava indo para um outro lado, mais para a própria composição do exército e o que isso desencadeou em relação a movimentos sociais, em relação a movimentos realmente que ocorreram dentro do Brasil. Mas é interessante você sempre ter essa mentalidade de que a história ela é composta por várias pecinhas e essas pecinhas unidas formam esse grande quebra-cabeça histórico, e essa questão trabalhava muito disso, trabalhava muito realmente de você ter essa análise, trabalhando vários conceitos, trabalhando vários conteúdos, trabalhando várias temáticas. Tivemos uma questão bem legal sobre coronelismo, que foi a questão 43, questão tranquila também, a respeito do fortalecimento do poder público em detrimento do poder privado. E a questão 44 é a questão que provavelmente muitos de vocês estão com a pulguinha atrás da orelha, porque ela diz o seguinte: nessa questão eu vou trabalhar um pouco mais tempo com vocês nesse vídeo. Olha o enunciado. Se difere de Canudos em seus aspectos bélicos, a campanha do contestado se lhe equipara como fenômeno histórico. Ambas foram rebeliões sertanejas, em áreas afastadas do poder central e por ele desassistidas. Ambas levantaram o problema da busca de melhores fórmulas de integração nacional. Comparando as guerras de Canudos e do contestado, o texto relaciona o emprego da força militar a conflitos desencadeados pelo... E aí trabalha a exclusão social. Muitos de vocês com certeza colocaram o messianismo religioso. O messianismo religioso, ele foi um elemento da convulsão social, mas ele não foi desencadeado pelo messianismo. O messianismo é uma das características, nós trabalhamos isso em nossa aula, mas o grande problema dessas revoltas foi realmente nós termos populações desassistidas em relação a medidas governamentais, nós temos populações marginalizadas, excluídas. Então, eu entendo que muitos possam querer recurso, que muitos possam querer discutir essa questão, mas ela é compreensível. Tivemos uma questão bem interessante que foi a 45 sobre salário mínimo, sobre Era Vargas. Falamos sobre Era Vargas também em uma aula de revisão, então mais uma questão, se você assistiu às nossas revisões, você com certeza não teria problema para resolver. Tivemos uma questão, a questão número 46, que foi sobre regime civil militar, mais especificadamente sobre a lei relacionada a toda aquela doutrina da segurança nacional, que eu comentei um pouco na nossa aula que nós tivemos gravada aqui no canal sobre o governo de Castelo Branco, ou seja, é criado todo um aparato jurídico para que você prevenisse legalmente, institucionalmente, aquelas pessoas que iam contra o sistema político vigente na época. Uma questão também sobre aquele período chamado o milagre econômico, que é um período marcado também pela rigidez da ditadura, pelos anos de chumbo, mas nós também tivemos um crescimento do PIB muito elevado, mas, consequentemente, tivemos o endividamento absurdo. Então, vocês percebam que não são questões decorativas, são questões mais para análise do contexto, para análise do fenômeno histórico. Isso me surpreendeu bastante.
Eu imaginava que talvez viesse uma prova decorativa. Isso foi uma surpresa da banca da Universidade Federal do Estado do Paraná. E a questão polêmica, que foi a questão número 48, que é a questão sobre Lei Maria da Penha, que muitos, inclusive, com certeza pedirão a anulação dessa questão, alegando que ela fugia do edital. Escutei muitos falando sobre isso. Mas a verdade, galera, se vocês analisarem o edital, tem um item do edital que fala sobre movimentos sociais. E a Lei Maria da Penha, ela é sim uma consequência dos movimentos sociais, sobretudo feministas. Então ela pode ser sim enquadrada dentro desse edital, por mais que alguns professores não concordem. Não sei se essas pessoas que entrarem com o pedido de anulação se vão conseguir ou não, mas na minha visão é compreensível, está dentro do edital. E tivemos uma última questão bem interessante, inclusive, sobre aspectos constitucionais, uma questão que falava sobre todas essas discussões a respeito de polícia, a respeito da instituição policial. Achei bem interessante essa questão, uma questão bem abrangente também. Bom, eu não vou ficar aqui resolvendo toda a prova com vocês, até porque, na minha visão, vocês com certeza já assistiram várias e várias resoluções ao longo dos últimos dias e a minha resolução não ia mudar em nada o gabarito que vocês já têm em mãos. Normalmente eu gravo as resoluções extraoficiais quando vocês não têm os gabaritos, como eu faço normalmente nos vestibulares. Mas como vocês estão com o gabarito, não tem muita razão, a não ser que eu discordasse de alguma questão, de algum gabarito que a Universidade Federal do Paraná tivesse demarcado. Então, como na minha visão não tem nenhum problema, como na minha visão foi uma prova, como eu falei, que ela realmente me surpreendeu, porque eu achei que viria uma prova decorativa, mas foi uma prova boa, foi uma prova interessante. Eu agradeço muito a todas as pessoas que estão mandando mensagens no meu Instagram, inclusive está aqui embaixo o link, agradecendo as aulas, agradecendo todo o suporte. É claro que a caminhada é tua, o esforço é teu, eu apenas disponibilizei parte do meu trabalho. O estudo é teu, a análise é toda tua, então eu agradeço por terem confiado no nosso trabalho, eu agradeço por terem assistido os nossos vídeos e eu não vou sumir daqui, muito pelo contrário, tem toda uma preparação ainda para vários vestibulares, tem uma série de cursos que eu quero lançar aqui no YouTube, nós temos agora a preparação muito forte para a prova da Polícia Militar do Estado do Alagoas, e eu espero que você, meu aluno que esteve comigo ao longo dos últimos meses, ao longo dos últimos tempos, que você tenha um grande sucesso. Eu não vou ficar aqui fazendo previsões sobre nota de corte, até porque o que eu conheço é história. Eu não conheço sobre aspectos mais específicos do concurso, mas eu espero que todos vocês tenham muito sucesso. E se caso acontecer algo que você não previa, ou se caso acontecer de você ter que prestar outros concursos, tenha certeza que se tiver história, eu vou estar aqui postando as aulas, eu vou estar aqui postando as revisões, eu vou estar aqui postando aulas de resolução de exercício. Já estou sentindo falta de alguns que sempre comentavam, que sempre estavam aqui no canal, que sempre assistiam, mas são ciclos. Agora, muitos de vocês, com certeza, eu vou encontrar, só que vou encontrar no exercício da profissão, certo? Bom, se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no nosso canal e nos vemos na próxima aula para mais conteúdos de história.